Então, o tema dessa conferência, justamente, quero tratar com vocês a respeito do laudo de diagnóstico da sociedade atual, que foi feita de forma muito direta e muito simples por São Pio X na sua primeira encíclica, chamada E Supremi Apostolatus. Então, evidentemente, vai ser não somente uma conferência, mas também um convite para vocês se aprofundarem, por exemplo, lendo essa encíclica, que é muito simples, muito direta, e por isso mesmo ela é tão importante. Os papas anteriores, como Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, eles lançaram diversas condenações, como condenação ao liberalismo, condenação ao socialismo e ao racionalismo, ao naturalismo, e como, por exemplo, um general vai lançar a defesa a diversos ataques que vão sendo feitos de forma isolada. Agora, São Pio X, ele vai, já nessa encíclica e no magistério de seu pontificado, poder ter uma visão, ele vai dar uma visão mais ampla, e uma visão mais ampla e mais detalhada do conjunto desses ataques, ao ponto de que ele vai chegar na Pascendi e vai definir o modernismo como a síntese de todas as heresias. E aqui, nessa sua primeira encíclica, ele não vai sequer dar um nome, mas vai mostrar exatamente o que está acontecendo. E a gente vai ver claramente que não se trata de um mero problema político, não se trata de um mero problema cultural, não se trata de um mero problema intelectual, não se trata de um mero problema econômico, nem um mero problema litúrgico que a gente enfrenta na sociedade moderna, mas que é verdadeiramente um abandono de Deus e uma verdadeira divinização do homem. E que justamente esse abandono de Deus e divinização do homem acarreta, por consequência, em mudanças na forma do homem de ver o mundo, na forma que ele vai encarar a política, a forma que ele vai encarar a moral, a forma que ele vai encarar a economia e a forma com que ele vai encarar a própria liturgia. Então, nós temos Nós temos então essa encíclica chamada E Supremi Apostolatus, datada de 4 de outubro de 1903. Ou seja, é datada a partir da data de coroação. Datada a partir da data de coroação, ou seja, 2 meses depois da coroação. São Pio X foi coroado em 4 de agosto e justamente nós temos em 4 de outubro a sua primeira encíclica.
Então, qual que é o objetivo dessa encíclica? Dar um diagnóstico e dar um programa para o seu pontificado. Que pé que estão as coisas e o que nós devemos fazer. Então, São Pio X, primeiramente, ele vai exaltar o seu predecessor, Leão XIII, e justamente mostrar que ele não está aos pés dessa grande responsabilidade, e ele vai mostrar toda a angústia de ter sido elevado ao sumo pontificado, que de fato não é uma responsabilidade assim verdadeiramente assustadora para qualquer pessoa de bom senso. Então, São Pio X fala: no momento de vos dirigir pela primeira vez a palavra do alto dessa cátedra apostólica a que fomos elevados por um impenetrável conselho de Deus, inútil é lembrar-vos com que lágrimas e com ardentes preces nos esforçamos para desviar de nós o mundo tão pesado do pontificado supremo. De fato, se a gente for ver o relato do secretário de Estado dele, o cardeal Merry Delval, de fato ele relutou muito em aceitar essa responsabilidade, e ele foi encontrado em prantos pelo cardeal Merry Delval na Capela Sistina, justamente com uma grande angústia. E também diante da grandeza que foi o seu predecessor, o Papa Leão XIII, que teve de fato, como grande tarefa, retomar a relevância, retomar a autoridade da Igreja diante dos estados e diante das monarquias europeias, após a expoliação dos estados papais que sofreu a Igreja sob o pontificado do Papa Pio IX. Então, a Itália, nós sabemos muito bem, é uma ficção, não existe. Você tinha no centro da Península Itálica os estados papais que haviam sido dados à Igreja pela chamada doação de Constantino, e que são extremamente importantes para que a Igreja permaneça soberana, para que a Igreja não dependa de nenhum poder temporal, para que ela não esteja sob a tutela de qualquer autoridade que se julgue superior a ela. Então nós tínhamos os estados papais, e que foram invadidos, sob o comando de Garibaldi, e que foram tomados por uma monarquia maçônica e liberal. O Papa então ficou prisioneiro no Vaticano, e justamente foi tarefa do Papa Leão XIII, por meio de uma diplomacia extremamente sábia, retomar a relevância da Santa Sé no cenário político internacional. E daí que surgiu justamente essa distinção entre Igreja e Santa Sé como ator de direito internacional público. Então, era impossível que os estados ignorassem a existência do chefe da mais importante instituição em influência nas sociedades, em influência nos indivíduos, Então esse foi o papel de Leão XIII,
restaurando a posição da igreja no mundo, usurpada desde o reinado de Pio IX. E providencialmente nós temos, após Leão XIII, que teve uma visão justamente da igreja enquanto uma sociedade perfeita, de instituição divina, que tem toda uma autoridade diante da sociedade. Nós temos São Pio X, que foi pároco, e que tem todo um zelo, não que Leão XIII não o tivesse, mas que conheceu a realidade paroquial, que conheceu o trabalho realizado pelos párocos para manter aquelas almas simples das aldeias, mesmo as almas dos comerciantes, as almas dos homens de negócio, as almas das pessoas que foram justamente enganadas por doutrinas falsas. A luta na frente da batalha pela salvação das almas, e que evidentemente é afetada grandemente pela rebelião das nações contra a autoridade da igreja. As nações que começaram a se rebelar desde a Revolução Anglicana, desde a Revolução Francesa, desde tantas doutrinas falsas que foram espalhadas pela Europa com o iluminismo, e que também pelas revoluções liberais do século XIX, como por exemplo a Revolução Protestante, e também os movimentos liberais maçônicos que se espalharam pela Europa no século XIX. Isso afeta, isso não tira somente a posição de direito da igreja de reger as nações, mas isso afeta diretamente a salvação das almas. E São Pio X sobe ao sumo pontificado com este olhar e com esta preocupação. Então ele dá esse diagnóstico: o mal do século presente é o abandono de Deus e a apostasia. E ele dá o seu programa de pontificado: restaurar tudo em Cristo, para que tudo esteja em Cristo e que Cristo esteja em tudo. Então, São Pio X fala com que angústia ele se viu elevado a essa posição, não somente pela responsabilidade do sumo pontificado, mas também em função da sua pequenez diante dos seus predecessores. Mas também ele diz claramente pela situação calamitosa do mundo. Então, em 1904, São Pio X olhava para o mundo e dizia que a situação estava calamitosa. Por isso que eu dizia hoje mesmo a alguém, acho que ao senhor mesmo, o poço não tem fundo. Não somente dá para cavar mais, mas tem o subsolo. São Pio X dizia que o mundo se encontrava numa situação calamitosa. Alguém poderia dizer naquela época: bom, chegamos ao fundo do poço. Não, dá para piorar. E não se preocupem, realmente vai piorar. São Pio X dizia: experimentávamos uma espécie de terror em considerar as condições funestas da humanidade na hora presente. Pode-se ignorar, acaso,
a doença profunda e tão grave que neste momento, muito mais do que no passado, trabalha a sociedade humana e que, agravando-se dia a dia e correndo-a até a medula, arrasta a sua ruína? Essa doença, vós a conheceis, e é para com Deus o abandono e a apostasia. E sem dúvida, nada há que leve mais seguramente à ruína, consoante aquela palavra do profeta: eis que os que se afastam de vós perecerão. A tamanho mal nós compreendíamos que, em virtude do munus pontifical a nós confiado, competia-nos dar remédio. Achávamos que a nós se dirigia esta ordem de Deus: eis que hoje te estabeleci sobre as nações e os reinos, para arrancares e para destruíres, para edificares e para plantares. Mas, plenamente cônscio da nossa fraqueza, nós temíamos assumir uma obra eriçada de tantas dificuldades e que, no entanto, não admite delongas. Então, essa é a principal razão que levou São Pio X às lágrimas, ao pranto, à angústia. A responsabilidade é grande e a situação é grave. Ele se encontra numa situação em que as nações abandonaram a Deus. E a gente vai ver que não só é uma questão de abandono, é pior que isso. E o abandono a Deus leva inevitavelmente os homens e as sociedades à ruína. Não é possível permanecer longe de Deus sem que a ruína atinja as sociedades e pela própria mão do homem, que é o que a gente vê hoje claramente. E então ele cita as palavras do profeta Jeremias: eis que hoje te estabeleci sobre as nações e os reinos, para arrancares e para destruíres, para edificares e para plantares. Ou seja, inclusive isso aqui é muito interessante, porque é justamente essa a antífona de ofertório do comum das festas dos sumos pontífices. Ou seja, sempre que tem a festa de um santo que foi papa, é essa a antífona do ofertório: eis que te estabeleci entre as nações e reinos, para arrancares e para destruíres, para edificares e para plantares. Então, essa é uma palavra que é muito verdadeira. Você não tem como plantar a virtude sem extirpar o vício. Você não tem como estabelecer a verdade sem combater o erro. Você não tem como salvar o inocente ao mesmo tempo poupando o criminoso, o culpado. Você não tem como plantar a boa semente se você não tem como colher o bom fruto sem lançar ao fogo a erva daninha. E é esse o papel do soberano pontífice, de anunciar a verdade e condenar o erro, de salvar o inocente e condenar o culpado, de promover a virtude e condenar o vício. E isto não somente para com os indivíduos, mas para com as nações e as sociedades. Mas São Pio X prossegue: não tem como fugir dessa tarefa. Deus o escolheu para essa tarefa. Contudo, já que a Deus aprouve elevar a nossa baixeza a esta plenitude de poder, nós aurimos coragem naquele que nos conforta, e pondo mãos à obra,
sustentado pela força divina, declaramos que o nosso fito único no exercício do sumo pontificado é restaurar tudo em Cristo, a fim de que Cristo seja tudo e em tudo. Então ele fez o diagnóstico: as nações abandonaram a Deus. E uma vez que as nações abandonaram a Deus, elas levam muitas almas a abandonar a Deus. Seja dando espaço para o erro e para o vício, seja tirando os direitos da igreja e de seus ministros, seja simplesmente fazendo com que Deus não seja mais visível na sociedade. Então a resposta para isso é restaurar tudo em Cristo. Seja os indivíduos, seja as instituições, seja os estados e as nações. Tudo é criatura de Deus e tudo tem como Deus como fim último. E Cristo deve estar presente em tudo e em todos, pois Cristo é o princípio e o fim de tudo e de todos. Só que, claro, como que São Pio X já reconhece do que ele vai ser acusado, ele fala: há quem, aplicando as coisas de Deus à curta visão das coisas humanas, alguém irá prescrutar os nossos pensamentos íntimos e, torcendo as suas vistas terrenas e aos seus interesses de partido. Ou seja, ele sabe que os inimigos da igreja vão dizer, vendo a igreja como eles próprios se veem, vão dizer: não, mas isso daí é justamente porque a igreja tem o interesse de dominar as pessoas. Isso daí é uma visão conservadora, uma visão de direita. Ou então, o Papa está ingerindo na consciência das pessoas, na liberdade individual das pessoas. O Papa está querendo simplesmente manter a sua esfera de influência. E ele já responde: para cortar com essas vãs tentativas, afirmamos que não queremos ser, e que com o socorro divino não havemos de ser, no meio das sociedades humanas, outra coisa senão o ministro de Deus que nos revestiu de sua autoridade. Os interesses de Deus são os nossos interesses. Consagrar-lhes as nossas forças e a nossa vida, tal é a nossa resolução inabalável. E é por isto que, se nos pedirem um lema que traduza o próprio fundo da nossa alma, jamais daremos outro senão este: restaurar todas as coisas em Cristo. Então, ele não tem interesse em poder, ele não tem interesse em riqueza, ele não tem interesse em influência. Ele só está cumprindo a sua obrigação de anunciar a verdade, de ser um ministro de Deus, de lutar com todas as suas forças para que os direitos de Deus sejam respeitados. E ele fala aos bispos: vocês devem ser meus auxiliares nessa obra. Os bispos têm essa função de serem generais nesta guerra. E São Pio X diz que, se nós não pudéssemos contar com os bispos como auxiliares nessa guerra, nós
poderíamos imaginar que eles estão mal informados ou indiferentes em face dessa guerra ímpia que foi suscitada e que em quase toda parte vai prosseguindo contra Deus. Então ele deixa bem claro, o que existe na sociedade é uma verdadeira guerra contra Deus. Uma guerra que foi iniciada por Lúcifer, que por primeiro disse: eu não servirei, que por primeiro recusou-se a servir a Deus, e que prosseguiu com a serpente, próprio Lúcifer, tentando Adão e Eva, e em seguida por todo o inferno, que busca sabotar a obra da redenção. É justamente isso que nós temos, que São Paulo fala, da sinagoga de Satanás que luta contra a igreja de Deus. É também o que Santo Inácio de Loyola fala dos dois estandartes, o estandarte de Cristo e o estandarte do demônio. É isso que acontece na sociedade e o que acontece também na nossa alma. E o que vai acontecer no momento da nossa morte, a batalha final entre o demônio e Deus, o demônio buscando sabotar a obra da redenção, levando-nos ao inferno, e Deus buscando a nossa salvação até o último instante. E por isso que São Pio X diz que é verdadeiro aquilo que diz o Salmo 2: as nações fremiram e os povos meditaram projetos insensatos contra o seu Criador. De fato, o projeto da sociedade moderna, que engloba os estados, que engloba as nações, que engloba os indivíduos, é justamente um projeto contra Deus, contra a criação mesmo, contra a lei natural, contra os direitos de Deus, contra o próprio culto de Deus. E São Pio X prossegue: se tornou comum este grito dos inimigos de Deus: retirai-vos de nós. De fato, a sociedade moderna não suporta a existência de alguém, de uma autoridade que seja superior ao homem. E daí, na maioria, prossegue São Pio X, uma rejeição completa de todo o respeito de Deus. Daí hábitos de vida, tanto privada como pública, em que nenhuma conta se faz da soberania de Deus. Bem mais, não há esforço nem artifício que se não ponha por obra para abolir inteiramente a lembrança dele e até a própria noção de Deus. E é isso que nós vemos na sociedade moderna. Peguem os filmes de Hollywood. Pode passar a história inteira que não se fala sequer da própria noção de Deus. Veja a universidade, veja os sistemas de ensino, veja a própria mídia, em que o que você tem é a noção de Deus, é uma mera noção privada do indivíduo, que não tem nada de concreto na realidade. Você sai na rua, você tem nas igrejas uma mera lembrança de um passado. E você tem também projetos mais ou menos totalitários, em que o Estado se declara ateu e tolera a existência da igreja, ou então em que a própria noção de prática da religião é totalmente proibida. E o que é mais perigoso? O que é mais perigoso realmente é justamente essa redução de Deus a uma mera opinião particular. Pois, quando o Estado combate, como na Coreia do Norte, como na China, ele está combatendo algo. Então,
as pessoas ficam mais firmes. Mas quando Deus é reduzido a mera opinião, a mero foro íntimo, aí sim ele desaparece da sociedade. E é justamente isso que começou com o advento da sociedade moderna, lá na Reforma Protestante, lá na Revolução Anglicana, lá na Revolução Francesa, lá do Iluminismo, lá na Revolução Comunista, que vai se enraizando cada vez mais na sociedade. Retirai-vos de nós. Não há lugar para Criador e criação. Não há lugar para noção de Deus e de direitos de Deus. Mas não é somente isso. O homem expulsou a Deus com um objetivo. Qual que é esse objetivo? Usurpar o lugar de Deus. O homem usurpou o lugar do Criador. Prossegue São Pio X. Quem pesa essas coisas tem direito de temer que uma tal perversão dos espíritos seja o começo dos males anunciados para o fim dos tempos, e como que a sua tomada de contato com a terra, e que verdadeiramente o filho da perdição de que fala o apóstolo, o anticristo, já tenha feito o seu advento entre nós. Tamanha é a audácia e tamanha a sanha com que por toda parte se lança o ataque à religião, com que se investe contra os dogmas da fé, com que se tende obstinadamente a aniquilar toda a relação do homem com a divindade. Então, não, São Pio X não está falando, olha, o fim dos tempos chegou. Ele não está falando isso. Ele está simplesmente dando a magnitude da calamidade social. Falando que poderia se dizer que isso se assemelha. É evidente que nós não sabemos quando os tempos terão seu fim. Pode ser agora? Pode. Pode ser agora meramente mais um ensaio geral para o fim dos tempos, como foi a crise ariana, como foi a Revolução Protestante, etc. Pode. E ele justamente fala do filho da perdição, o anticristo, justamente para demonstrar que o que nós temos diante de nós são os ideais do anticristo. Uma vez que o inimigo de Deus busca verdadeiramente aniquilar a própria relação do homem com o seu Criador. Justamente é este, diz São Pio X, o caráter próprio do anticristo. Com uma temeridade sem nome, o homem usurpou o lugar do Criador, elevando-se acima de tudo o que traz o nome de Deus. E isso a tal ponto que, impotente para extinguir completamente em si a noção de Deus, ele sacode o jugo da sua majestade e dedica a si mesmo o mundo visível à guisa de templo, onde pretende receber as adorações dos seus semelhantes. Senta-se no templo de Deus, onde se mostra como se fosse o próprio Deus. Então, nós não temos somente a religião expulsa da vida pública, nós não temos somente abolir a própria lembrança de Deus, expulsando-o da sociedade, mas nós temos de fato uma divinização do homem. É o que nós temos já no próprio iluminismo. Immanuel Kant, o grande monstro destruidor da inteligência do homem, já busca construir uma moral em que o homem é um fim em si mesmo. Kant já fala
que o fim de todas as ações do homem deve ser ele próprio. Kant já estabelece como princípio de moralidade o imperativo categórico. O homem deve justamente, para obedecer uma lei, ele próprio sujeitar-se a ela. E daí vem justamente toda a busca moderna de criar uma moral independente de qualquer religião. A moral da ONU, a moral laica, construída pelo próprio homem, independente de qualquer posicionamento político, independente de qualquer posicionamento religioso, ignorando que isso já é um posicionamento religioso e político, em que você abole a Deus e que você constrói normas fundadas no próprio homem. E o homem não é simplesmente o mestre da moralidade, ele é o próprio mestre da natureza. Ele não contenta-se a definir o que é certo e o que é errado, mas ele vai além, ele define aquilo que é humano e aquilo que não é humano, aquilo que é vida e aquilo que não é vida, aquilo que é homem, aquilo que é mulher, aquilo que é cachorro, aquilo que é ser vivo, e etc, etc, etc. O homem verdadeiramente busca usurpar o lugar do Criador e construir uma sociedade à sua imagem e semelhança, em que ele determina aquilo que é certo e aquilo que é errado. E é esse o caráter próprio do anticristo, e esse é o caráter próprio de uma mentalidade verdadeiramente luciferina. Porque é esse o pecado de Lúcifer. Muitas são as teorias extremamente piedosas a respeito de qual foi a provação a que foram submetidos os anjos. E provação na qual Lúcifer e os demônios reprovaram. Há quem diga muito pesadosamente que foi conhecer a encarnação, que foi ter a visão de Nossa Senhora, que foi ter a visão da Eucaristia. O fato é que a gente não sabe. O fato é que o que foi pedido aos anjos? Reconhecer em Deus o seu fim último. Reconhecer que toda a perfeição vem de Deus e submeter-se ao seu fim último para dele receber um acréscimo de glória, que é o céu. Lúcifer e os demônios preferiram a sua própria perfeição natural para que não tivessem um acréscimo de glória que não viesse deles. Eles recusaram a natureza. Não, eles recusaram o sobrenatural para contentar-se com a própria natureza. Eles recusaram Deus como seu fim último e colocaram o fim último em si mesmos. Eles preferiram permanecer como seu próprio fim último. E é isso que o homem moderno faz. Não reconhecer nenhum outro fim que não seja ele próprio. Não reconhecer nenhuma lei que não venha dele próprio. Não reconhecer nenhuma natureza que não seja determinada por ele próprio. É o pecado de Lúcifer feito homem. É esse homem moderno. E isso vai determinar a moral, a economia, a política, a cultura. E é por isso que é uma cilada sem tamanhos, um erro tremendo, achar que a gente pode vencer esses erros no próprio âmbito da luta cultural, da luta econômica, da luta política. Porque o problema não é econômico, cultural ou político. O problema é, antes de tudo, religioso. É uma visão de Deus e da criatura que está errada e que corrompe
todo e qualquer ação se você ignorar. Então nós podemos dizer verdadeiramente que há uma apostasia, que é um abandono de Deus, e que há uma nova religião que é adotada, que é uma religião em que se presta culto ao homem que se fez Deus. Você tem verdadeiramente aí o culto do homem. E, evidentemente, isso penetrou claramente a filosofia moderna. Isso penetrou claramente a política moderna. Isso penetrou claramente a economia moderna, a cultura moderna. E a igreja não ficou de fora. São Pio X já condenou o modernismo. Tantas e tantas condenações da nova teologia, do racionalismo exegético, da noção de evolução do dogma, do liberalismo que penetrou na moral e na doutrina católica. De fato, esta nova religião do culto do homem penetrou na igreja e fomentou os seus erros dentro da teologia católica. A teologia católica não permaneceu incólume. E nós temos aí as raízes das revoluções que ocorreram tanto na teologia católica quanto na liturgia católica nos anos 60, com o Concílio Vaticano II e as reformas que se originaram a partir dele. E não sou eu que o digo, né? Quem reconhece claramente essa visão antropocêntrica que coloca o homem no centro de tudo, adotada a partir das reformas conciliares, é o próprio Papa Paulo VI, no discurso de encerramento do concílio. O que ele diz? E é muito curioso notar a coincidência de termos entre essa encíclica de São Pio X e o discurso de encerramento. O que ele disse no discurso de encerramento? O humanismo laico e profano apareceu, finalmente, em toda a sua terrível estatura, e, por assim dizer, desafiou o concílio para a luta. Ele reconhece justamente esta visão, essa visão antropocêntrica, que ele chama de humanismo laico e profano, e que ele se colocou diante da igreja. O Papa prossegue: a religião, que é o culto de Deus que se fez homem, e a religião, porque o é, ele o diz, essa religião, porque é uma religião, que é o culto do homem que quer ser Deus, encontraram-se. O que aconteceu? Combate, luta, anátema, tudo isto poderia ter se dado, mas de fato não se deu. Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo e a norma segundo os quais se orientou o nosso concílio. Com efeito, um imenso amor para com os homens penetrou totalmente o concílio. A descoberta e a consideração renovada das necessidades humanas, que são tanto mais molestas quanto mais se levanta o filho desta terra, absorveram toda a atenção desse concílio. Vós, humanistas do nosso tempo, que negais as verdades transcendentais, dai ao concílio ao menos este louvor, reconhecei este nosso humanismo novo. Também nós, mais do que ninguém, temos o culto do homem. Ou seja,
ele reconhece que houve um embate entre duas religiões e que, diante desse embate da religião verdadeira e dessa religião que tem o culto do homem, não teve nenhuma condenação, nem teve nenhum embate. O que teve justamente é um reconhecimento por parte do concílio, que voltou-se inteiramente para o homem e que reconheceu também possuir o culto do homem, sem condenação, sem correção, sem mudança. É justamente esta penetração na teologia católica e mais tarde na própria liturgia católica, que se tornou inteiramente antropocêntrica, que nós vemos como consequência desta visão verdadeiramente humanista, laica e profana. Essa visão daqueles que, como diz o próprio Papa Paulo VI, negam as verdades transcendentais. E ele prossegue. Uma outra coisa julgamos digna de consideração: toda esta riqueza doutrinal da Igreja orienta-se apenas e unicamente a isto: servir o homem, em todas as circunstâncias da sua vida, em todas as suas fraquezas, em todas as suas necessidades. A Igreja declarou-se a escrava da humanidade, precisamente no momento em que tanto o seu magistério eclesiástico como o seu governo pastoral adquiriram maior esplendor e vigor devido à solenidade conciliar. Ou seja, ele está falando que a Igreja voltou-se unicamente ao homem, ao serviço do homem. E daí ele prossegue. Alguém pode dizer que, porventura, o concílio teria desviado a Igreja para uma cultura atual que é inteiramente antropocêntrica? E ele responde: desviado não, voltado sim. Ou seja, não houve um desvio, mas hoje houve uma verdadeira conversão da Igreja, uma conversão voluntária da Igreja para esta cultura que tem como centro de tudo não a Deus, mas o homem. É algo voluntário e não acidental. Ele prossegue. Você acha que não tem mais? Tem mais. Você acha que o poço não tem fim? Ele tem subsolo. A mentalidade moderna, habituada a julgar todas as coisas pelo seu valor, pela sua utilidade, queira bem admitir que o valor do concílio é grande, pelo menos por essa razão: tudo foi orientado para o homem. A religião está toda e inteiramente a serviço do homem. E vai ser justamente esse o lema desta nova teologia, desta nova liturgia, desta nova visão da religião, completamente penetrada por esta outra religião, como admite o Papa Paulo VI, em que nega as verdades transcendentais, que nega os direitos de Deus e que abraça inteiramente a centralidade do homem em tudo. A ponto de que o Papa Paulo VI vai dizer, em 2 de dezembro de 1970, em um discurso: nós temos a fé no homem. Nós temos fé no homem, nós acreditamos na presença da bondade no coração de todo homem. E é por isso que
como nós temos aquela máxima, que a lei da fé determina a lei do culto, lex orante, lex credente, a gente reza do jeito que a gente crê, o culto, a liturgia é uma expressão da doutrina. Por isso que vai ser absolutamente necessária uma mudança litúrgica, que não é uma mera mudança de aparência, mas que manifesta claramente uma mudança na doutrina. Se o homem é o centro de tudo, ele deve estar visível e no centro, e deve ser ele o objeto da atenção. Se o homem é o centro de tudo, não é ele que deve se adaptar ao culto, não é ele que deve se adaptar aos ritos, aos símbolos, mas os ritos e os símbolos devem estar adaptados a ele. Se o homem é o centro de tudo, não é ele que deve se adaptar a uma doutrina, mas justamente o rito, a liturgia deve suscitar nele os sentimentos que vêm dele e que vão levar o homem particularmente a Deus, não pela conformidade do seu intelecto a uma doutrina, a uma verdade objetiva, mas justamente pela manifestação do seu sentimento religioso. Por isso que a liturgia deve ser mais flexível, mais adaptável, menos rígida, deve ser mais simples e menos carregada de símbolos, para que justamente você dê espaço, não à transmissão de uma doutrina, mas justamente dê espaço para a manifestação do sentimento religioso do indivíduo. Por isso que o homem deve ser o centro de tudo, e não Deus. E isso foi recentemente confirmado na última carta do Papa Francisco a respeito da liturgia, em que ele diz claramente que que o rito tradicional e o rito novo manifestam eclesiologias distintas. Por isso que o rito tradicional incomoda tanto os teólogos modernos, porque eles querem justamente impor uma visão diferente da religião e da igreja. Não é uma questão de aparência, não é uma questão de paramento, não é uma questão de canto, não é uma questão de posição do padre, não é uma questão de aparência, é uma questão de doutrina, uma questão de forma de ver a Deus, de ver o homem e de ver a igreja. Afinal de contas, a própria liturgia nova poderia ser celebrada com uma aparência tradicional. Claro que isso acaba sendo uma aberração, porque a aparência tradicional vai contra a própria essência da liturgia reformada. Mas é justamente uma questão eclesiológica, uma questão do rito. Pois bem, diante desta constatação, desta sociedade verdadeiramente apóstata, e não somente apóstata, mas luciferina, antropoteísta, que coloca o homem como Deus, o Papa dá justamente a resposta. O objetivo é restaurar Cristo em tudo e restaurar tudo em Cristo. Ele fala que é justamente este reconhecimento do estado do homem enquanto criatura e de Deus como seu fim último, e que justamente Deus é justamente a cabeça, e que Cristo justamente como
verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, é a cabeça da humanidade, justamente a cabeça do homem restaurado na graça. É por meio de Cristo que tudo vai ser restaurado na devida ordem da criação, na devida ordem do universo. Por isso que São Paulo fala, a gente traduz, né, em português, restaurar tudo em Cristo, pela falta de um termo melhor, mas em latim nós temos recapitulare omnia em Cristo, recapitulare omnia em Cristo, recapitular, ou seja, novamente, capitular, ou seja, vem de caput, cabeça, recapitular, colocar novamente como cabeça da humanidade Cristo. E é justamente ao termo, mais exatamente, que foi utilizado por São Paulo no original grego, anakephalaiosestai, kephalé, cabeça. Justamente, Cristo é a cabeça da humanidade restaurada na graça. E também Cristo é a síntese de toda a história da humanidade. E é Ele, justamente, o único que pode dar a verdadeira paz e a verdadeira consolação e a verdadeira felicidade para a humanidade. Então não é somente restaurar, mas recapitular, ressintetizar. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça e tudo está submetido à cabeça. E isso daí não é uma finalidade política, mas os efeitos políticos disso são consequências da restauração da humanidade. Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A única felicidade só é possível nele. Afinal de contas, Ele é o Criador, Ele criou a natureza. E no próprio sentido individual, no próprio sentido subjetivo do homem, a única paz possível é a conformidade à própria natureza. E justamente a consequência disso é social. E apesar justamente de tantas e tantos problemas, de tantas e tantas ruínas, né? São Pio X estabelece que Deus vencerá. A vitória pertence a Deus, pois Ele já venceu no alto da cruz o demônio. Claro, o abandono de Deus gera a ruína social. Nós começamos lá com a Revolução Protestante, com o abandono da noção de autoridade, e com o abandono da noção de ensino e magistério. E chegamos aqui, nos dias atuais, em que a pessoa quer se fazer cachorro, em que mulher se casa com um boneco de pano e dá luz a filho de pano, em que se quer suprimir a própria noção de sexo, em que se prega verdadeiramente o fim do matrimônio e da noção própria de paternidade, e que as pessoas querem justamente matar livremente as crianças, etc, etc, etc. Justamente o homem, abandonando a Deus, traz para si próprio a própria ruína. Mas Deus é paciente e Ele não abandona. E Ele é zeloso pelos seus direitos. O catecismo romano, né, fala dos dois acicates. Eu sou o Senhor teu Deus forte e zeloso. Quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, ele começa assim. Antes de falar
antes de dar o primeiro mandamento, de adorar a Deus acima de todas as coisas, ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso. E o Catecismo Romano fala desse forte e zeloso como os dois acicates, ou seja, Deus é Senhor, e como Senhor ele tem direitos, e ele é forte e zeloso, ou seja, ele é onipotente, ele tem todo o poder, e ele vai zelar pelos seus direitos. Eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que te tirei da terra do Egito, da mansão do cativeiro. E aí ele começa: não tereis outros deuses diante de mim, e etc, etc, etc. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor, eu tenho direitos, eu tenho também o poder para zelar por esses direitos. Sou eu que te tirei da terra do Egito e da mansão do cativeiro. E aqui é interessante falar, né? Eu te tirei da escravidão. Eu te tirei da mansão do cativeiro. Ou seja, da ilusão que eles tinham de que estava bem onde eles estavam. Mansão do cativeiro. Um cativeiro, uma escravidão que prende pela mentira, pela ilusão de que pelo menos aqui vocês têm onde morar e onde comer, e o que comer. E é de fato essa a reclamação do povo hebreu, quando eles começam a vagar pelo deserto. Eles estão lá, Deus fez inumeráveis milagres, Deus mandou as pragas do Egito, Deus, por meio de Moisés, abriu o Mar Vermelho, e eles chegam lá e era melhor a gente ter perecido no Egito, pelo menos lá a gente tinha cebola. E daí que vem a expressão lamentar as cebolas do Egito, uma expressão antiga que a geração moderna não deve conhecer, tanto que nem eu conhecia. Mas existe essa expressão, lamentar as cebolas do Egito. Ou seja, lamentar coisa pequena. Gente, dá vontade de Moisés, antes de morrer, ele vai falar: eu conheço a tua cabeça dura e teu espírito de rebelião. Porque, de fato, com o povo hebreu era assim, cabeça dura e reclamando assim que podia. Dá vontade de Moisés falar: gente, olha as pragas, olha o mar aberto, olha o mar se fechando em cima do exército do faraó, e vocês vêm me falar de cebola? Você acha que Deus, que fez tudo isso, vai deixar vocês na mão agora? Vocês estão lamentando cebola. Por isso lamentar as cebolas do Egito, né? É absurdo. E é justamente isso aqui que está a mansão do cativeiro, uma ilusão, uma verdadeira ilusão, que prende o homem. Deus libertou o homem da escravidão, do pecado, e o homem vai lá e se faz escravo de novo pela ilusão de liberdade, pela ilusão de prazer, que é impossível de obter. Nenhum prazer do mundo, nenhuma riqueza do mundo vai satisfazer a sede de eternidade e de felicidade eterna que o homem tem. Por isso que um péssimo filósofo, Schopenhauer, vai descrever bem a angústia do homem moderno, que balança como um pêndulo entre o tédio e a angústia. A angústia de buscar um prazer que chega, mas se esvai imediatamente, e que ele retorna no tédio. Por isso que tantos casos de pessoas que só não têm nenhum sentido na vida, senão riqueza e prazer, e que acabam se matando. Por quê? Porque é impossível ter a plena satisfação com os prazeres e riquezas do século. É uma ilusão
que escraviza. E Deus justamente vai zelar, não somente por ser seu direito, mas porque Ele quer tirar o homem da escravidão. Ele tirou o homem da escravidão do Egito. Ele tirou o homem da escravidão do demônio lá do alto da cruz. Ele quer tirar a gente da escravidão do pecado. E isso se faz por meio do zelo que Ele tem pelos seus direitos, que faz com que Ele castigue o homem, deixando ele à mercê da própria ruína. Mas a vitória já pertence a Deus. E justamente o papel da igreja está aí: recapitular tudo em Cristo, restaurar tudo em Cristo. E é isso que a gente faz por meio da pregação da verdadeira doutrina católica, por meio da administração dos sacramentos, por meio da direção das almas para que se santifiquem, por meio da santificação das almas, uma vez que é pelo reinado de Cristo nas almas que Ele vai poder reinar na sociedade. É fazendo com que a gente deixe de ser o primeiro empecilho para o reinado social de Cristo. Porque se a gente está em estado de pecado mortal, a gente é o primeiro empecilho para o reinado de Cristo. E muito pior, uma vez que a gente está em pecado mortal, a gente é uma chaga para a comunhão dos santos. A gente é uma chaga para a sociedade. Quando a gente está em estado de pecado mortal, Cristo é expulso da nossa alma e, portanto, de uma parcela da sociedade, e o demônio reina sobre a nossa alma e, portanto, sobre uma parcela da sociedade. Então é restaurando as almas, é restaurando as inteligências e restaurando o próprio culto litúrgico que a gente vai fazer com que Cristo reine novamente sobre as almas. E é essa a nossa tarefa, por meio do sacerdócio católico, por meio do apostolado católico, cada um no seu âmbito, no seu dever de Estado, no seu estado de vida. E por isso que é tão importante ter noção desse diagnóstico que já foi dado por São Pio X lá em 1904. Então, aproveito para que vocês possam, a partir disso aí, ir atrás dessa encíclica que é tão atual e mais do que nunca atual.